horas e 29 minutos. A Amina Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda. Bom dia com as notícias da metrópole aqui da cidade de Campinas. E repercutindo, ontem aqui no programa nós demos a informação de que a cidade de Campinas passou da fase verde para a fase amarela. Nós regredimos e isso foi abordado na entrevista coletiva ontem, realizada pelo governador João Dória, né, Mirna? Isso mesmo, Gabriel, bom dia. Bom dia a você aí de casa. Ontem o anúncio foi feito pelo governador durante coletiva e o estado de São Paulo todo entra na fase amarela, fase em que deve ser mantida até o dia 4 de janeiro. Com o claro aumento da instabilidade da pandemia, o governo do estado de São Paulo e o Centro de Contingência do Covid-19 decidiram que 100% do estado de São Paulo vai retornar para a fase amarela do Plano São Paulo. Essa medida, quero deixar claro, não fecha comércio, nem bares, nem restaurantes. A fase amarela não fecha atividades econômicas, mas é mais restritiva nas medidas para evitar aglomerações e o aumento do contágio da Covid-19. O governador salientou que as aulas presenciais estão mantidas para 2021. Esta mudança para a fase amarela não altera a programação de volta às aulas e as escolas não serão fechadas. Olha, e a medida do governo do estado pegou as cidades paulistas de surpresa, afirmou o prefeito Jonas Donizete, que é o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Primeiro, é importante dizer que os prefeitos não tinham conhecimento, pelo menos falando em meu nome, dessa decisão tomada hoje pelo governo do estado. Particularmente acho ruim no sentido de que um dia após as eleições tenha sido feita essa divulgação sem prévia consulta aos prefeitos e principalmente os prefeitos eleitos agora no último domingo. É importante a população saber que precisa aumentar os cuidados? É importante. Agora, a maneira de se fazer isso, eu acho que as cidades deveriam ter sido ouvidas previamente para poder entender essas questões que foram colocadas hoje. O governo do estado, então, anunciou de uma forma assim surpreendente, né? Nós não estávamos esperando, como o senhor disse, numa coletiva de imprensa. O site do governo do estado já está atualizado. Então, é possível que amanhã seja publicado um decreto regulamentando que todo o estado de São Paulo regrediu para a fase amarela. Então, vamos aguardar esse decreto para fazermos a padronização das nossas normativas aqui municipais. O decreto ainda não foi publicado, mas o prefeito garantiu que aqui em Campinas, apesar da fase amarela, não haverá o fechamento de nenhum estabelecimento. Não fecha teatro, não fecha cinema, não fecha escolas que porventura estejam abertas. Então, todas essas características. Eu recebi uma mensagem aqui da Alexandra Caprioli, que é a nossa diretora que tem aí o contato com o pessoal dos shoppings. Comércio do centro não varia nada, como pode abrir 10 horas por dia, permanece o funcionamento das 8 da manhã às 6 da tarde, sem qualquer mudança. E os shoppings, basicamente, eles já estão prevendo 2 horários. Das 11 da manhã às 9 da noite e do meio-dia até às 22 horas. Então, não existe grandes mudanças na parte das atividades econômicas. Realmente a gente ficou um pouco estranhando porque que isso não foi discutido, conversado, né? É uma situação que a gente não viveu anteriormente. Nós temos conversado
com médicos e hospitais. Todas as quintas-feiras a gente fica até... Na quinta-feira passada ficamos até mais de 9 horas da noite conversando, entendendo a situação. Quem quiser olhar o nosso boletim vai ver que na semana passada, inclusive, nós tivemos uma redução nas nossas portas de emergência dos casos de síndromes gripais. Eu tinha mostrado, que o senhor me pediu anteriormente, que tinha aumentado nas UBSs e nas portas, e essa redução ocorreu nas nossas portas de urgência e emergência. Então, na semana passada, houve inclusive uma discreta redução do número de casos na urgência e emergência. Em relação aos leitos, tudo isso será detalhado no plano de contingência que nós estamos finalizando, vamos discutir na reunião do comitê de quinta-feira, mas, em princípio, nós vamos ter 3 ações. Primeiro, aqueles leitos que o contrato emergencial ainda era vigente ou ainda está vigente, nós vamos prorrogar. Nós conversamos com a Secretaria de Assuntos Jurídicos, então alguns contratos terminam ao longo de dezembro, esses nós vamos prorrogar. Segunda ação, nós vamos fazer uma modalidade de licitação que nós chamamos de credenciamento. Credenciamento, nós vamos oferecer os contratos que acabaram, nós não temos como recuperar, eles eram emergenciais e então nós estamos fazendo uma modalidade de credenciamento, a saúde junto com a Secretaria de Assuntos Jurídicos estão discutindo, é uma modalidade de licitação onde a gente coloca para os hospitais quem quer oferecer leitos, etc. Olha, e essa medida vai justamente para essa possibilidade do aumento de leitos de acordo com as necessidades do município. O plano de contingência prevê que Mário Gatti e Ouro Verde tenham competência de ampliar ou ajustar os leitos de UTI e enfermaria, seguindo os indicadores de monitoramento da doença e ainda a possibilidade com os hospitais parceiros aqui na cidade. PUC Campinas, Beneficência Portuguesa, Casa de Saúde, Samaritano e Irmandade Santa Casa de Misericórdia. Então, a gente aguarda aí o decreto do governador e aí para o posicionamento de como será, mas inicialmente não muda muita coisa. Simplesmente é um apontamento, né, de que algumas atividades, por exemplo, que estavam com 60% da capacidade, agora volta para os 40%. Mas daqui a pouco a gente detalha um pouco melhor, porque agora a gente vai falar então dos casos. Por que de toda essa decisão? Vamos falar dos números, Gabriel? Vamos lá, A gente vai falar, então, do Brasil primeiro. Olha, 6.335.878 casos da Covid-19 no país. Dados atualizados até esta segunda-feira são 173.120 óbitos. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, 1.241.653 casos da doença, com 42.095 óbitos. Então, a gente vai falar um pouquinho agora da nossa região. Vamos lá? Na nossa região são 101.808 casos. Nós temos aí já na nossa cidade números atualizados nesta terça-feira, que a Prefeitura já atualizou logo às 11 horas, 43.439 casos da doença. Indaiatuba aparece com 9.131 casos. Na sequência, Sumaré com 7.029, Santa Bárbara do Oeste 6.670, Americana 6.650, Hortolândia 5.042. Na sequência, cidades com menos de 5.000 casos: Paulínia, Valinhos, Vinhedo, Itatiba, Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Nova Odessa e agora cidades com menos de 1.000 casos. Essas cidades, inclusive, é importante salientar que Engenheiro Coelho, desde ontem nós não temos atualização de casos porque o site da cidade não está oferecendo essa informação. Então, Engenheiro Coelho ainda é o dado da semana passada, 947 casos, Santo Antônio de Posse 927, Pedreira 728, Olambra 493 e Morungaba com 207 casos.
Abrir só um parênteses para a cidade de Campinas, já que nós estamos falando dos casos confirmados. Novamente, nas últimas 24 horas, nós tivemos 396 casos da Covid-19. 396 pessoas se contaminaram com a doença, testaram positivo para a Covid-19 em 24 horas. É um número muito alto na cidade de Campinas. Essa atualização de ontem aconteceu no período da tarde e hoje a gente já tem essa atualização de manhã. Então, a gente tem uns números que ainda são reflexo do final de semana, mas o que preocupa bastante, né, Gabriel? Com certeza, chegando sempre próximo dos 400 casos, né? A gente lembra algumas semanas, não passava de 300, ficava entre 250, 290 casos e agora, mais uma vez, a gente está vendo esses números chegarem perto de 400. Agora vamos falar dos óbitos na região metropolitana de Campinas. São 3.020 mortes confirmadas na RMC, sendo Campinas com 1.378 óbitos. Sumaré permanece com 261 mortes, Indaiatuba 250, Santa Bárbara do Oeste 200 mortes, Americana 176, Valinhos também 176, Hortolândia 163. Na sequência, cidades com menos de 100 óbitos: Paulínia, Nova Odessa, Cosmópolis, Montemor, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho e agora cidades que têm aí menos de 15. Santo Antônio de Posse com 11, Pedreira 9, Morungaba 4 e Olambra 3 óbitos. Sobre os óbitos na cidade de Campinas, a atualização de 5, a faixa etária entre 64 e 89 anos. É a faixa etária, então, uma faixa etária grande, né? Mais de 20 anos aí de diferença, todos tinham comorbidades, foram 4 homens e 1 mulher. Importante salientar que um dos óbitos do homem de 64 anos, ele morreu no dia 14 de outubro, mas só agora é que veio a confirmação. As outras vítimas, uma faleceu no dia 25 de novembro, outra 28 de novembro, outra no dia 30 e um homem de 69 anos também no dia 28 de novembro. E alguns em hospitais públicos, outros hospitais privados. Tá certo. Vamos falar um pouquinho agora sobre a ocupação de leitos na cidade de Campinas, que é algo que a gente sempre fica preocupado aqui também, né? Inclusive foi por isso que o secretário falou sobre esse plano de contingência e com o aumento da flexibilização para poder aumentar os leitos oferecidos na cidade. E olha só, até essa segunda-feira, nós tínhamos uma ocupação de 64,3% dos leitos de UTI disponíveis para a Covid-19 em Campinas. Desses, nós temos o SUS municipal, que hoje disponibiliza 64 leitos, dos quais 50 estavam ocupados até esta segunda-feira. No SUS estadual, que hoje é o hospital da Unicamp, o HC, nós temos 30 leitos disponíveis, dos quais 5 estavam ocupados, então um menor índice. E aí, os hospitais particulares, 88 leitos disponíveis, dos quais 62 ocupados. Importante lembrar que a gente já teve um momento que era um total na rede particular de 62 leitos oferecidos com uma ocupação bem menor. Então, todo dia é feito monitoramento nas 3 redes para saber como está aí a manutenção e também a disponibilização desses leitos para os pacientes da Covid-19. Vamos ainda salientar, Gabriel, que nós temos ainda também aqueles pacientes que estão sendo acompanhados em casa. Olha, nós tínhamos até esta segunda-feira 101 pacientes acompanhados. Hoje nós já temos 193, que são 92 a mais dos números de ontem. E no caso das internações, nós tivemos aí uma queda. Nós acabamos de falar aí dos pacientes internados, mas 10 tiveram altas da UTI. Então, hoje nós temos 162 pacientes internados nas 3 redes que atendem com leitos da Covid-19. E esse acompanhamento que a gente faz aqui no Câmara Total é importante, são números preocupantes, né? No SUS municipal, 78% dos leitos ocupados.
Na rede particular, 70% ocupado também. Então, a gente precisa redobrar aqui os cuidados, porque a doença ela continua avançando na cidade de Campinas. E ainda falando sobre a Covid-19, Mina, eu queria que você abordasse as mudanças que vão acontecer na fase amarela, que acho que é uma curiosidade, né, das pessoas. A gente estava na fase verde, agora a fase amarela. O que representa? Quais são essas mudanças? Inclusive, a gente já teve na redação pessoas ligando, dizendo, olha, e agora? Meu estabelecimento, até que horas ele pode abrir, que pode fechar? A gente está aguardando um posicionamento oficial da Prefeitura a partir da publicação do decreto, mas já dá para adiantar o seguinte, olha, capacidade limitada de 40% em shoppings, restaurantes e todos os outros estabelecimentos. A gente tinha até a data de hoje, porque o decreto vale a partir do dia 2 de dezembro, 60% de capacidade. A partir de amanhã, 40%. Funcionamento limitado a 10 horas por dia. A gente já tinha alguns estabelecimentos que funcionavam 12 horas por dia, respeitando o decreto municipal, no caso, por exemplo, de bares e restaurantes, de receber o público até um certo horário e ficar mais 1 hora aberto para terminar de atender. Agora, então, esses locais também poderão funcionar 10 horas por dia, respeitando o horário máximo de acordo com o decreto municipal. Olha, estabelecimentos assim podem funcionar, então, até as 22 horas. Então, a gente vai precisar que um decreto municipal também fale que siga esse decreto estadual, tudo em consonância com a legislação. E proibido eventos com público em pé. Alguns bares, inclusive, já estavam voltando a ter música ao vivo, dentro dessa capacidade dos 60%, com pessoas em pé. Isso agora não pode mais. Todo mundo sentado, com distanciamento social, e a gente aguarda o anúncio de novas medidas e como Campinas vai se adequar à fase amarela novamente. A Unicamp, como é que fica essa retomada das atividades? Ontem mesmo, então, em função desse anúncio do governador, a Unicamp, na verdade, a Comissão Interna de Monitoramento da Covid-19 já emitiu uma nota falando justamente sobre esse período 3 do plano de retomada das atividades. Ele iria começar até o dia 14 de dezembro, mas eles vão parar na fase 3, que é o período em que os alunos de graduação terminam as aulas previstas para que todas as atividades, entregas de trabalho e até muitos estão já entregando o TCC, apresentando o TCC, aconteça até o dia 23 do 12, ou seja, 23 de dezembro. A fase 4, que começaria no dia 14, ela está suspensa no momento, que eram mais departamentos funcionando, pesquisa, pós-graduação, retomada. Então, isso está suspenso nesse momento e elas terão as datas de início definidas somente após o recesso universitário, ou seja, só em 2021. Olha só, importante destacar, de acordo com a comissão interna, que esta diretriz não vai prejudicar as atividades programadas, já que houve um retorno de 21,3% dos servidores técnicos administrativos, quando o esperado era de até 60%. A gente falou aqui de uma forma gradativa. Não teremos mais, então, vamos contar ainda com esses servidores que já voltaram ao trabalho, para então aguardar aí essa retomada ou não. Lembrando que o Plano São Paulo vai até o dia 4 de janeiro, ou seja, todos os municípios paulistas estão nessa fase até o dia 4 de janeiro. Entraremos em 2021, então, na fase amarela e esperamos voltar para verde o quanto antes, com uma situação melhor em 2021. Certo, Mina Abreu? Certo, então a gente aguarda essas decisões e fala aqui no Notícias da Metrópole. Com certeza, então. Muito obrigado, Mina, pelas informações. Você volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo, certo? Sim, porque quinta-feira tem reunião extraordinária. Combinado, então.